Sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui uma apresentação do sistema de controle para ar-condicionado, uma das funções do Master Key. O Master Key, para quem não conhece, é um módulo de monitoramento para data center e salas técnicas, e ele permite aí a coleta de dados de sensores de temperatura e umidade, temperatura, presença de líquido, abertura de portas, integração com centrais de incêndio, enfim. É uma solução bastante completa aí, e desenhada especificamente para esses ambientes críticos. Entre as funções dele de coleta de dados, né, além das funções de coleta de dados, nós temos a função de controle, né, de ar-condicionado. Aqui nós temos na tela a página web interna do equipamento. Ele tem o web server incorporado, então ele não depende de nenhum software externo. Toda a configuração, visualização, operação, dashboard, é tudo integrado ao próprio equipamento. Esse equipamento ele faz o controle de até 4 máquinas. No caso, aqui nós temos 2 máquinas. Logo abaixo tem um vídeo mostrando as máquinas em operação. A gente pode ver que logo próximo ao dígito ali nós temos uma caixinha. Ele é um transmissor IR, porque a gente faz o comando da máquina exatamente como se estivesse executando o controle remoto comum do próprio equipamento. Isso é muito importante, principalmente quando se opera máquinas do tipo inverter, que são as mais adequadas para ambiente crítico de data center, enfim, porque ele mantém o controle de temperatura mais efetivo, também controla indiretamente a umidade. Então, sempre que for escolher uma máquina de ar-condicionado split para data center, prefere equipamento do tipo inverter. O ideal seria de precisão, mas a gente sabe pelos custos, é muito comum se utilizar equipamento split dentro de ambientes de data centers e CPDs. Bom, vamos lá. Então, para cada equipamento tem um módulo, a gente chama de módulo remoto. Esse módulo remoto ele está se comunicando com o Master Key através de uma rede Wi-Fi, que ela é gerada a partir de um roteador que faz parte do kit. Esse roteador gera uma rede isolada somente para comunicação entre o módulo de controle do ar-condicionado e o módulo Master Key. Note que exatamente a operação indicada acima, exatamente estamos vendo embaixo. Então nós temos o AC1 ligado, operando, e as funcionalidades desse sistema começa com rodízio. E aí muita gente às vezes pergunta, mas para que fazer rodízio de máquina? Não é melhor eu ter uma máquina nova paradinha ali, só aguardando para que em caso de emergência eu a utilize? Bem, na verdade não é o ideal, porque o ar-condicionado ele pode ter lá um micro vazamento de gás, por exemplo, e aí ele ficar desligado por um longo período. Pode ser que quando você mais precise dele, ele não funcione. Então, para você ter um ambiente seguro, o ideal é que você faça continuamente o rodízio de operação das máquinas, tá? Então sempre é bom ter uma reserva, e é sempre bom acionar essa reserva de forma periódica para ter certeza que ela vai estar em condições de atender o seu ambiente quando você mais precisar. Então aqui nós temos uma máquina rodando. Eu vou simular o que acontece a cada período pré-programado. Esse período pode ser de 1 hora até N horas, a cada dia, a cada semana, a cada mês, não tem problema nenhum em número de horas. Ele, assim concluído o tempo, ele aciona a máquina reserva e faz a operação que nós vamos demonstrar agora. Então estou simulando o acionamento da máquina reserva. Então eu tenho que digitar um código aqui para que ele aceite eu fazer a operação. Digitado o código, o sistema acionou já a máquina. Nota que mesmo ele está indicando que a máquina já acendeu, está ligada, ainda está amarelo ali. É porque ele tem um sensor de corrente que ele só muda de cor, né? Mudou para verde agora, quando efetivamente a máquina entra em operação. E agora está em tempo de simultaneidade. O que é a simultaneidade? Nota que
a máquina não desligou imediatamente, ela levou um tempo e deixou as duas máquinas ligadas. Por que isso? Porque ele fica checando se a máquina que acabou de entrar está verdadeiramente em condições. Estando em condições, fazer a transferência. A gente recomenda 5 minutos, aqui está com 10 segundos, por isso foi muito rápido a transição. Nesse momento ele está mandando desligar a máquina, porém essa máquina ela tem uma função de ser caixa serpentina. Ele fica monitorando, está vendo que a máquina está ligada ainda mesmo mandando desligar, por isso fica repetindo o comando. Olha que a máquina concluiu o tempo dela, desliga o ventilador, concluído o ciclo. Então nesse momento a máquina operante é a 2 e a reserva é a 1. Eu vou fazer umas simulações agora. O que acontece, por exemplo, se a máquina que está operante, no caso a 2, apresentar algum defeito. Que tipo de defeito? Desarmou o disjuntor, alguém foi lá na sala lá e desligou a máquina, fez alguma operação que fez com que a máquina parasse de funcionar, ou deu problema mesmo, queimou a placa, enfim, queimou o ventilador, qualquer coisa do tipo. O sistema ele vai desligar, né? Eu simulei aqui pelo controle remoto, mas se fosse uma condição crítica, realmente a máquina não religaria. Mas ele vai fazer o que? Ele vai detectar, assim que ele detectar que a máquina parou, ele vai mandar um comando para ela religar e vai ligar a reserva também. Note que as duas ligaram agora. Como ela não tinha um defeito real, né? Ela acabou ligando. Mas assim que ele detectar que as máquinas estão operando, ele vai contar a simultaneidade, vai desligar a máquina reserva e ficar somente operante. Já está contando a simultaneidade. Aparece ali no ícone como alternando. Assim que ele concluir a alternância, vai mandar desligar a máquina 1, porque a 2 que é a operante do momento. Tá? Então essa é a condição que ocorre caso uma das máquinas falhe. Então falhou a máquina, detectou que ela parou, reserva é acionada. Se eu tivesse mais máquinas ligadas, 3, 4 máquinas, ele vai fazer sempre um ciclo buscando manter a quantidade de máquinas pré-configurada. Agora eu vou simular o que acontece, por exemplo, se a máquina tiver ok, ela não parou de funcionar, mas essa máquina ou ela está com baixa eficiência, que perdeu o gás, está com o filtro sujo, qualquer problema desse tipo, ou até mesmo alguém abriu uma porta, colocou uma carga fantasma dentro do ambiente, né, que quando é uma carga não comum, o sistema ele vai detectar e vai acionar a máquina reserva para ajudar. Então eu vou simular essa condição mudando o set point de limite do sistema. Então eu vou aqui entrar no setup do equipamento, né, reforçando que eu estou tudo na página web do próprio dispositivo. Vou colocar aqui para 20 graus, que é uma temperatura mais baixa do que o sistema está lendo. Imediatamente o sistema identificou que é uma condição anormal, ele acionou o áudio da página web e chamou o sistema em modo full. Ele está mandando ligar aí a máquina reserva, assim que confirmou a corrente, pronto. Agora ele vai ficar nesse modo full enquanto a temperatura não variar o que foi programado lá. Enquanto ela não variar tudo que foi programado, ela vai ficar assim operando, todas as máquinas operando. Lembrando que o foco do nosso sistema, o foco desse sistema é garantir a condição do ambiente, climatização. Então ele vai sempre fazer ações para manter as máquinas ligadas e manter o ambiente controlado. Então eu vou tirar a condição de alarme. Vou liberar a configuração de novo aqui, vou lá em AC config e vou tirar a condição de alarme. Então vou colocar aqui agora de novo 27 graus, para que ele entenda que a temperatura já está boa, ver que ele parou de piscar já aqui e entrou no modo econômico, que é uma operante, uma reserva, e agora ele vai fazer o mesmo ciclo. Identificou, mandou desligar a máquina porque não precisa mais dela. Lembrando que tudo o que está acontecendo em termos de alarmes, notificações, todos os eventos são enviados através
do Telegram, e-mail, MS Teams e Trap dentro dos Zabbix, tá? Através dos Zabbix Sender para sistemas que têm os Zabbix aí como software de gerenciamento, tá? Além disso, o Master Key ele tem lá uma comunicação com o modem GSM que a gente fornece, e através desse modem ele pode mandar notificação por SMS e chamada de voz, tá? Então essas são as integrações. Além dessas integrações, ele tem SNMP, então pode comunicar com outros softwares aí, outras demandas. Além de que, como é todo o sistema de desenvolvimento nosso, se o cliente tiver alguma necessidade de integração, alguma API, qualquer coisa que queira, a gente consegue fazer integração também. Então, recuperou da condição. Se a temperatura subisse um pouco mais e ela armaria alta temperatura, ou seja, mesmo com as duas máquinas operando, não foi suficiente para conter o acréscimo de calor. Então tudo isso é notificado através do sistema. Como eu disse, o sistema ele foi desenvolvido para manter e garantir a operação do data center. Então digamos que por algum motivo alguém foi lá e desligou o roteador, ou desligou, ou deu algum problema mesmo, o próprio Master Key foi desligado, tiraram da tomada, queimou, enfim, qualquer problema que ocorra com o ambiente onde não haja comunicação mais entre as unidades, então ele ficaria às cegas. Porém, o módulo Wi-Fi ele tem uma inteligência embarcada, e essa inteligência embarcada faz com que ele acione caso detecte que perdeu a comunicação. Então nesse momento eu desliguei aqui o roteador de comunicação entre as unidades. Ele está lá fazendo alguns testes, fazendo alguns pings, mas já não tem mais controle. Se eu mandar trocar a máquina, por exemplo, ele não vai conseguir trocar, porque nesse momento não tem mais comunicação lá com o equipamento. Ele vai até tentar fazer alguma coisa, mas não vai conseguir. O tempo de intervalo para o modo offline é de 30 segundos. Então assim, o sistema já detectou que perdeu a comunicação, mas ele ainda acha em roteador. Note que agora a máquina já religou, mas não é o sistema Master Key que está mandando, a comunicação é o modo offline dele que está fazendo com que ele religue. Então se tudo der errado, o seu ambiente vai estar protegido, porque as máquinas vão ser acionadas pelo modo offline do sistema. Agora ele confirmou que o roteador não funcionou. Aí ele vai dizer que a comunicação das máquinas voltou ao normal, mas sem roteador, né? Isso é somente uma indicação aí. Como ele não tem mais roteador, ele não tem como saber a condição da máquina. Religuei o roteador, nota que lá os equipamentos estavam ligados pelo modo offline. Ele vai voltar a comunicar com as máquinas e agora eu tenho já os status de operação de volta e o sistema voltou a ter controle, tá? Lembrando que tudo isso, se o Master Key estiver ligado, tudo vai ser notificado através dos meios que eu disse. Enquanto eu estava gravando o vídeo, ele concluiu o tempo de transição e acabou que agora voltou o AC1 a ser o split da vez. Mas basicamente é isso. O sistema também tem integração com as entradas digitais para fazer o desligamento em caso de incêndio. Então você pode ligar lá na central de incêndio uma das entradas, vincular ela com o sistema de desligamento. E se acontecer um alarme de fogo, ele manda desligar o split, tá? Isso é opcional, você pode habilitar ou não essa funcionalidade dentro do sistema, tá? Enfim, a ideia é que seja uma solução simples, porém extremamente eficaz. Nós temos isso já operando em números locais, em números data centers e centrais, e é sempre muito bom saber que a gente contribui para garantir que os ambientes fiquem sempre seguros. Desliguei aqui o equipamento para simular de novo a transferência, agora com a máquina 1. Mas é isso aí,
Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, pode deixar o comentário aqui no vídeo ou então através do nosso site. Estamos aqui para tirar as dúvidas. Qualquer informação que tenha é só acionar. E sempre lembrando, se não é monitorado, não é confiável. Então busque sempre manter seus sistemas monitorados, conectados e automatizados. Até a próxima. No próximo a gente vai apresentar a parte de configuração, enfim, fazer um treinamento online. Mas por hoje é só isso. Muito obrigado e até a próxima.